Gente, bom dia! Cara, não estou acreditando. Ó, a gente tinha um compromisso radical com o nosso horário, são 9 horas, 9 horas a gente começa, 9 e a hora que tem que ser aqui termina, e assim vai ser com todos os painéis, não só porque vocês estão aqui, mas tem gente assistindo online, para a gente respeitar o tempo do coleguinha, vocês vão ver que a gente armou umas coisas aqui para quem não cumpriu o tempo, inclusive já vou avisando que é assim que vai funcionar aqui. Eu vou falar sobre um pouquinho nessa abertura do nosso mercado. Eu não sei se a gente tem que tocar aquela vinheta lá, bonita, que tem todos os patrocinadores e tal. É depois? Tá. Mas, primeiro, eu queria agradecer quem está aqui, quem está online, onde está todo mundo. Fazer um evento desse tamanho não é simples, mas também é muito gratificante, e, especialmente, no lugar onde a gente está fazendo hoje, do tamanho que ele está, com as pessoas e, enfim, o time que está com a gente. Eu fico muito feliz de poder fazer isso e fazer isso com o nosso mercado, com todo mundo que está junto. E vou começar um pouco falando desse nosso mercado, que parece uma coisa nova, mas não é tão nova assim. E aí o Pix é um pouco... A nossa história é muito misturada com a história da Creator Economy, que hoje chama Creator Economy, mas não necessariamente chamou assim desde o começo, né? E quando a gente começou a planejar esse evento, a gente sabia que ele tinha que ser maior, sabia que a gente tem mais gente dentro desse mercado, tem mais assunto, tem mais pauta. É cada vez mais difícil colocar todas as pautas para discussão, porque cada vez tem mais gente e mais conversa rolando. E aí a gente falou, será? Então vamos fazer o maior UPix Summit da história. E é muito louco, porque os eventos ficam, eu sou o maior, é o melhor. E a verdade, assim, não tem a Nielsen ali na porta checando, na verdade, quantas pessoas passaram em evento nenhum. Então, a gente não pode dizer que é o maior ou não, mas a gente sabe que é bastante importante, que a gente, talvez, modéstia à parte, a gente é o principal e onde as pautas estão acontecendo. Mas... quando a gente falou que era o maior UPix Summit da história, realmente ele é o maior UPix Summit da história de quando ele era Summit. Mas eu não sei se vocês... Quem aqui é assim a velha guarda da internet? Assim, que estava aqui. Quem acessou a internet quando ela era linha de escada ainda? Né? O UPix tem quase 20 anos, então, na verdade, a gente realmente começou quando era mato. E não é, na verdade, o maior UPix Summit da história. Se a gente pensar nos eventos da UPix, ele já chamou outra coisa, ele foi UPix Festival. Em 2012, teve 11 mil pessoas, em 3 dias, acho que foi na Bienal. Essa galera que está aqui desesperada, assim, gritando, do lado de cá estava a Kéfera no palco. E a gente não conseguia tirar a Kéfera depois, porque a gente percebeu que não iam deixar ela sair. E era uma época, isso aqui era como a gente assinava o evento, né, onde a internet se encontra para celebrar sua própria cultura. Realmente era um encontro da internet. Mas ele era um jeito diferente. Está rodando? Não está tocando o filminho aí? Aí era um filminho. Que acontecia aqui? Aí, ó. Era um negócio bem diferente. A gente juntava todo mundo, basicamente eram só os criadores, e era um negócio meio bizarro. Algumas coisas nós seríamos cancelados atualmente por fazer? Sim. Tipo o campeonato de quem come mais hambúrguer. Tinha gente, juro, tinha assim, a mais gostosa da internet. Mais sexista impossível, né? Mas era aí aquele tempo da internet moleque, né? Eram outros, enfim, outros players. Eu vou deixar meu papelzinho aqui, porque eu fico falando com ele aqui. Eram outros players, na verdade, eram bem menos players. Era muito... Realmente, o que estava acontecendo na internet, a gente se juntava para comemorar esse momento importante que a gente estava construindo cultura e a gente estava entendendo o que era poder criar, né? Mas, quando a gente olha de lá para cá, que, então, de fato, a gente pode dizer que esse não é o maior encontro da UPix, porque a gente já encontrou com muito mais gente em outros formatos, tem uma evolução naquele UPix e naquele mercado de lá para cá. Lá em 2000, anos 2000, quem tinha Orkut? Vocês lembram do Orkut? O que acontecia com o Orkut? Se você tivesse 1000 amigos, ele travava.
Porque quem pensou o Orkut não pensou que uma pessoa comum poderia ter mais do que 1.000 amigos, que é mais ou menos quem a gente conhece pessoalmente, né? E aí, muito rapidamente, a gente entendeu que uma pessoa comum pode, sim, ter mais do que 1.000 amigos, porque ela começa, o conteúdo dela passa a ser interessante para as pessoas e ela passa a ser interessante. E a gente já foi logo para uma era em que a gente nasceu o tal digital influencer, né? Que especialmente as marcas também começaram a entender que essas pessoas, além de construir cultura, elas estavam impulsionando o consumo, influenciando outras pessoas. E aí aqui que começou a se ganhar dinheiro com criação de conteúdo. Ainda no modelo muito a plataforma, e aqui era o YouTube, que era a única forma de monetizar, acho que ainda é uma das plataformas bastante consistente, a principal, e o dinheiro das marcas, ainda meio perdidas em como operar. Depois a gente rapidamente entendeu que, bom, se eu vendo a blusinha da marca, eu posso vender minha blusinha. E aí o creator virou empreendedor, e aí começou a abrir as suas próprias marcas. E aí, muito rapidamente, eu brinco que o pessoal da Faria Lima falou, opa, já que virou Creator Economy, é porque tem dinheiro aí nesse negócio. Aí vieram as startups. Não à toa, vocês vão ver que tem várias startups aqui, empresas pequenas, que estão operando na Creator Economy. Muitas são, inclusive, criadas ou por creators ou por pessoas do mercado que entendem as dores e entendem que ali tem negócio, tem oportunidade de ganhar dinheiro. Então, a gente está falando de uma economia empreendedora e bastante aquecida. Empreendedora porque o creator é um empreendedor, ele é um CNPJ, não à toa o Sebrae é nosso patrocinador. Por quê? Porque todo creator é uma pequena empresa, que tem os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas dores que qualquer outra empresa. Tem que pagar imposto, precisa do contador, precisa entender o fluxo de caixa. E muitos creators descobrem isso a duras penas, mais ou menos lá em abril, quando tem que fazer a declaração do imposto de renda. E aí, quando a gente olha para aquela internet lá, para aquele UPix que tinha 11.000 pessoas fazendo campeonato de hambúrguer, de quem comia mais hambúrguer, para hoje, a gente atualizou o mapa da Creator Economy. Olha quanta gente tem aqui. Cada loginho aqui é um empreendedor, ou uma empresa gigante, né? Amazon, por exemplo, nosso patrocinador, Magalu, Samsung. São empresas que nasceram ou estão envolvidas na nossa economia, direto ou indiretamente. Hoje, praticamente qualquer mercado é impulsionado, influenciado, alterado, movido de ponta cabeça pela Creator Economy. Pensa na indústria da beleza. O quanto isso faz diferença, o quanto o fato de uma criadora de conteúdo que antes era a pessoa que fazia sua publi, agora ela é seu concorrente. Tem muita gente aqui. E, um dado importante, 40% dessas empresas do mapa faturam mais de 5 milhões de reais por ano. Pode parecer bobeira, mas eu sei que empreendedor faturar 5 milhões no ano é difícil. Então, a gente está falando de um evento que hoje é o encontro desse mercado, que ele é legal também, mas a gente não precisa mais comer hambúrguer no palco. A gente está falando de dinheiro. Ele tem menos zoeira? Tem menos zoeira. Mas tem mais dinheiro. E a gente também gosta um pouco de dinheiro, um pouco de droga, um pouco de salada, né? A gente quer zoeira, a gente quer se divertir, a gente quer um mercado também menos formal. Se vocês verem aqui alguém de salto e terno, talvez tenha errado a porta. Porque a gente também... A zoeira não saiu da gente ainda, né? E não porque usar salto ou não tem nada a ver com a zoeira. Mas a gente é um mercado também muito jovem, muito informal em muitos casos, mas sério, né? Ser informal não significa que não seja sério. E olha só quanta marca tem patrocinando esse evento. Por quê? Porque essas marcas, como eu falei, elas estão envolvidas neste mercado, indireta ou diretamente, e elas estão fazendo esse mercado acontecer junto com a gente. E eu queria agradecer demais esses patrocinadores, porque vocês sabem que fazer um evento desse tamanho sem patrocinador não é possível, certo? Palmas para todo mundo. E valorizem, ó, vai no stand deles, tá? Tira foto, marca, arroba, obrigado, que o ano que vem eles vão patrocinar de novo. Conto com vocês. A gente tem uma ferramenta fazendo monitoramento, né, das hashtags, então marca a gente, porque daí a gente usa isso depois para falar, ó, como é bom, vem aqui patrocinar a gente. Mas vamos falar de 2025 para a gente entender esse mercado esse ano. Foi muito, muito louco. Só que, para vocês terem uma ideia, a gente começou janeiro com a planilha de influência. Maravilha, né? Nossa, que ótimo. Depois, em maio, uma certa pessoa foi na CPI. Vocês não precisam contar, né? Estamos lá na pauta da CPI. Em junho, uma faculdade que não é faculdade
criou um curso de influenciador e toda a resenha que a gente vê é zoando, como se fosse assim, matéria 1, tigrinho. Quem me conhece sabe, módulo 1 e 2, básico avançado. Tirando um sarro como se... porque, você vê, mesmo quem investe muito dinheiro nesse mercado, ainda olha para o influenciador como alguém que precisa de um curso que tem banheiro instagramável. Em agosto, toda a pauta da automatização e influência. Então, se você olhar para essa foto, a nossa economia é despreparada, é irresponsável, é fútil e é perigosa. Não está fácil para a gente, né? E quando a gente olha para quem vai regular, também não temos muita gente concordando. A gente olha para, sei lá, a pele das bets, que limita a publicidade, e, pouco tempo depois, os órgãos que regulamentam a publicidade fazem um guia afrouxando essas regras. Do tipo, poste com moderação, proibido para menores. O quanto isso é responsável? A gente acha que é do tipo, oi, meninas, tudo bem? Se viciem com moderação. A quem interessa ser empático com esse tema? Quem vai regular quando tem muita gente que tem interesse nisso? Então, não está fácil para a gente, né? Acontece um negócio que a gente chamou aqui de empatia bet, porque foi batizado pelo xerife. Toca esse vídeo aí. Você tem cigarro, o cigarro matou meu pai. Eu nunca vi ninguém sendo cobrado. Tem noção de quantas famílias são destruídas por causa de droga? Eu perdi um irmão de overdose. Um irmão de 20 anos, ou tinha, que faleceu. Um dos motivos foi o álcool. Você já perdeu alguém da família por conta de algum vício? Pois é, meus pêsames, mas calma aí que chegou a sua hora de transformar a sua empatia em um negócio lucrativo. Apresentamos a você a Empatia Bet. É isso mesmo. Já que seu familiar se ferrou por conta de um vício, agora você pode também lucrar com o vício dos outros. Entre para a Empatia Bet e transforme sua tragédia em oportunidade. Vem lucrar com a dor alheia você também. Afinal, se eles se justificam assim, por que a gente não pode fazer uma simples piadinha com isso, não é mesmo? Ou seja, isso mostra que o nosso mercado, além de maduro, é um mercado em que todas essas narrativas coexistem. Por mais que a gente não goste, esse é o nosso mercado também. Por mais que a gente acredite que tem que regular e proibir, por exemplo, a bet, tem gente que é criador de conteúdo, que é influenciador, que ganha dinheiro, que tem exatamente o mesmo modelo de todo mundo e que acredita no contrário. E, sim, o nosso mercado vai conviver com esse paradoxo, né? Enquanto tem uns que estão construindo um futuro mais responsável, outros estão lucrando com o oportunismo e o descaso. E o mercado aplaude os dois. E a gente vai conviver com isso daqui para frente. É um mercado grande o suficiente para ter toda a linha de pensamento. Mas, quando a gente fala das marcas, e elas são bastante responsáveis por movimentar essa economia, elas não são tão empáticas assim como, por exemplo, o risco reputacional. O que aconteceu na nossa pesquisa desse ano, depois de todo desse começo de ano, e, na verdade, um histórico de coisas assim acontecendo? A nossa pesquisa que a gente faz com as marcas, que a gente e a Nielsen, a gente viu que a reputação do influenciador na hora de escolher se tornou a coisa mais importante na decisão. É mais importante que criatividade, que afinidade, que custo, que engajamento e que conversão. Não vamos esquecer que a Creator Economy não é feita só de marca, mas é parte importante e relevante do investimento todo que esse mercado recebe. Então, quando a gente olha para essa situação em que, sim, a gente tem esse paradoxo do mercado, em que tudo é o nosso mercado, mas nem tudo é da maneira como a gente gostaria, olhando para as marcas, isso é um ponto relevante. Mesmo que tenham órgãos e tenham, enfim, movimentos contrários do que a gente acredita como... né? E aí, eu estou falando a pauta deste ano sobre bets, mas tem tantas outras que nós vamos olhando daqui para frente, até no histórico. Então, apesar desse risco, mesmo apesar desse risco e desse momento crítico, a influência é cada vez mais importante para as marcas. Todo ano a gente pergunta para eles e eles dizem é importante e é tão importante que é parte central da minha estratégia. E esse número só cresce desde que a gente começou essa pesquisa em 2017.
Mas, ainda assim, as marcas têm dificuldade de quantificar o ROI, de provar efetividade e de planejar as ações estrategicamente. E aí a gente foi lá entendendo a nossa pesquisa. Tenho dificuldade de planejar. Quanto tempo que as agências têm para planejar uma ação de influência? 1 semana. Não fui eu que estou dizendo, não, tá? A nossa pesquisa, as agências responderam isso, que eles têm 1 semana para criar uma ação de influência. Estratégia de influência não é uma campanha. E mesmo que seja uma campanha, planejar uma campanha em 1 semana vai ser difícil. Não vai ser estratégico. Nós vamos acabar fazendo o tático. E, inclusive, é aí que os riscos reputacionais, né, crescem, porque você tem pouco tempo, por exemplo, de investigar o influenciador e saber, né, o risco reputacional que ele te traz. As marcas maduras, elas não estão planejando campanhas em 1 semana, elas estão desenhando os seus ecossistemas de influência. E as marcas mais imaturas, elas têm um hiperfoco. Quantas vezes você já ouviu isso? Morte do influenciador, agora é só sei lá o quê. Acabaram, né, que eu brinco que são as Márcias sensitivas do mercado, que todo dia estão prevendo a morte de alguém. E simplificando o que é complexo. Não tem essa, não sei quem vai morrer. Por exemplo, as marcas globais abandonam influenciadores e investem em criadores próprios. Gente, isso é só um clickbait. Não é tão simples assim. As marcas com hiperfoco estão olhando, agora é o influenciador executivo. Todo mundo tem que virar a Carla da CIMED. Ferrou. Gente, não é desse jeito que a coisa vai ser estratégica. Como a gente está entendendo este ecossistema de influência para as marcas, especialmente, mas para vocês, creators, entendendo aqui como esse mercado vai se desenhando. Quem é creator aqui? Levanta a mão. Adoro. Quem não é creator e está sentado do lado do creator, já contrata ele. Tá bom? Como a gente está olhando isso daqui? Vamos lá de cima para baixo. Celebridades sempre existiram, sempre vão existir. Elas custam caro. Você tem vários modelos de trabalho com eles. Quando você está falando com uma celebridade, você está falando com um fã. Ela tem uma mensagem mais roteirizada, você pode controlar ela mais, e ela te traz endosso. A gente depois tem aqui os creators, que custam um pouco menos, mas essa galera aqui é quem está construindo comunidade. É com eles que vocês estão falando em diversos modelos, tanto para o creator, de como ele pode operar, e de como a marca pode operar, né, e contratar o creator. Você fala com uma comunidade, tem uma mensagem co-criada, o creator que tem comunidade e deixa a marca controlar a mensagem dele, com certeza essa é a publi que menos funciona. Aqui, né, com o creator e a celebridade, a gente está construindo comunicação, consideração e endosso. Depois tem um negócio aqui que virou a polêmica do ano, que é o UGC, que a gente já está batizando de CGC, Creator Generated Content. O user é outra coisa. Se você contratou um influenciador para produzir um asset para você está contratando um asset. Você vai falar com o target que você colocar na sua campanha. Ele te entrega uma mensagem super controlada, porque você diz o que ele tem que falar, e ele te traz conversão, porque este formato é um formato de muita conversão. Vocês vão ver aqui, a gente vai ter um painel só sobre isso, falando do quanto isso converte. É um asset que converte mais do que qualquer outro, qualquer tipo de banner, link, o que for. Mas aqui a gente está falando de produção. É trocar aquele asset que você fazia com a sua agência por isso daqui. Depois, a gente tem afiliados, que tem alguns modelos, tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Vocês vão escutar bastante, vocês viram que tem todos os afiliados do mercado estão aqui, porque é uma camada que estava, de certa forma, ignorada, porque o creator tem muito preconceito, mas tem muita gente fazendo muito dinheiro aqui. A marca, quando tem um programa de afiliados, e esse influenciador, esse creator, produz conteúdo, ela está falando com um shopper, o cara que está a um clique de comprar. E tem zero controle na mensagem, porque é o creator que decide o que fala. Aqui, a gente está olhando para a influência como canal. E as marcas, isso aqui é um ecossistema que vocês têm que desenhar. Não é a pirâmide da influência por tamanho. Porque ali, quando a gente olha, por exemplo, nos creators, nos creators aqui nessa camada de comunidade, tem creator de todo tamanho. Se ele tem uma comunidade, ele é um creator que vai te ajudar a se conectar com essa comunidade, construir consideração da sua marca com essa comunidade. Mas as marcas estão entendendo, muitas vezes, que se é micro-influenciador ou nano, é o GC. Está uma confusão. O GC é asset, você paga por ele. E esses programas de afiliado, como eu falei para vocês, que a gente, por muito tempo, eu acho que
ignorou a importância deles e a capacidade que a gente tem de ter resultado com eles, eles nada mais são do que uma versão evoluída do que foram sempre os programas de revendedores. Se a gente pensar, é uma versão 2.0 disso. Você tem um exército. Opa, espera aí. Olha só. Eu vou avisar uma coisa para vocês. A gente ensaiou isso aqui. Eu atrasei de propósito a minha apresentação, porque lembra que a gente falou que a gente tem um compromisso radical com o horário? O que vai acontecer se a gente não acabar? Vai. Desculpa, pessoal. Acabou. Podemos dar um pause, entendeu? Meu último slide é, galera, creator quer dinheiro no bolso. A galera que está fazendo o GC Jeitinho, que é um jeito de ganhar conteúdo de graça, não tem nenhuma remuneração para o creator, tem alto custo logístico, não tem alto custo de operação, churn, potencial de crise e competição com modelos mais interessantes. Enquanto o varejo está botando dinheiro no bolso, o UGC está cultivando hater em escala, porque o creator odeia a marca que tenta conseguir um asset de graça, em troca de balinha. Se cuidem com isso. Nada vai ser como isso, a gente precisa aprender o tempo todo. Por isso que vocês estão aqui no Summit. A gente vai ter um monte de coisa legal. Curtam o dia, não atrasem, senão vocês vão ser chonchados do palco. Tchau! Vamos! Sigam Cavalo e Panda, sigam esses moços.